Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com a maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui a gente discute através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, maior vazão, maior entrega de valor, segurança e a experiência dos seus clientes. Se você gostou, está gostando do que está ouvindo aí, já que chegamos ao episódio 12, compartilhe com um amiguinho, compartilhe com a amiguinha, repasse aí para o seu time e faça desse movimento aqui, esse podcast, faça algo mais conhecido, beleza? E hoje a gente chega aqui com o episódio 12 e vamos falar de um tema que de um tempo para cá tem começado a crescer bastante, que é observabilidade. E quem vai falar com a gente é uma especialista, uma pessoa que eu conheci através de um dos bootcamps na internet, e a gente sabe que tem vários bootcamps bons, alguns mais ou menos, outros bem ruins, mas esse era muito bom, e durante aqui o podcast eu vou mencionar qual o bootcamp foi. Queria chamar aqui ao nosso palco, à nossa tela, sei lá, no seu fone de ouvido, queria chamar aqui Vânia Konageski. Beleza? Olá! Tudo fez certo? Falei. Falou Vânia Konageski, prazer. Konageski, pronto. É isso. Legal, Pessoal, bem-vinda. Olá, eu sou a Vânia, eu trabalho com observabilidade por mais de 10 anos, trabalho com IOPS, né? E amo esse tema. E também sou pesquisadora de tecnologias, inovação, escrevo para jornal, enfim, né? Múltiplas funções, mas observabilidade é o tema do coração. Que legal, que legal. A Vânia aqui é arquiteta global da Logicalis. Isso. Trabalha com observabilidade, o tema vai ser bem legal. Se você gostar do papo, aí escreve aí nos comentários. Deixa like pedindo like, né? Exatamente, isso aí. Porque a gente pode trazer dúvidas para ela, ou então no final a gente comenta um pouquinho do LinkedIn e tudo mais para se conectar com a Vânia e trocar uma ideia com ela sobre esse tema tão legal aí. Beleza? Vânia, o que é esse tema aí maluco aí? Que Vamos falar de observabilidade. Vamos lá. Observabilidade, você que tem a sua empresa, nada mais é do que você ser capaz de observar o que está acontecendo. Ah, Vânia, observar o que está acontecendo. Sim, o que está acontecendo com o seu servidor, com a sua rede, o que está acontecendo com a sua aplicação. É a capacidade de observar. E daí, você observando o que você tem, você consegue vir a monitorar e vir a alarmar. E através disso, você consegue tomar ações, através de automações, incidentes. Aí, como é que fala? Baseado no que o cliente tem, da operação do cliente. Observabilidade é isso, mas é a capacidade de observar o todo. Né? Eu sempre falo isso, não é você criar silos, eu vou observar somente minha aplicação, eu vou observar somente, observabilidade é o todo, certo? Então, quando o mercado fala observabilidade, não está falando de silos, não está falando de caixinha, está falando de você ver tudo, né? Isso é observabilidade. Legal. Muito legal pensar nisso, porque a gente já vai vendo aí, a gente trabalha um pouco também com agilidade, uma série de coisas, que essa visão sistêmica, tudo está integrado, né? É conectado, sabe por quê? Porque uma empresa que ela não se prepara na parte de... eu vou falar de organização, eu vou falar de agilidade, ela tem dificuldade natural de entender o que é observabilidade, porque no mindset dela, ela veio... O que ela conhece é aquele monitoramento que veio... aquela, né, quando a gente começa a revelar a idade lá do passado, que era o quê? Você tinha uma ferramenta que monitorava a minha rede. Eu tinha uma ferramenta que monitorava o meu servidor. E essas ferramentas geravam alertas para times específicos em silos. Então, é tudo meio que relacionado, certo? Então, observabilidade, sabe, empresas que são mais horizontais, têm mais facilidade de entender o conceito. Essa que é a verdade. Legal. Você trouxe uma questão aqui que volta e meia pode gerar uma certa confusão, e vamos tentar voltar ali para a essência das palavras. Sim. Observar e monitorar, não é a mesma coisa? Vamos lá. O que o Gartner diz? O monitoramento, muita gente... Não é errado você pensar que
observabilidade e monitoramento são relacionados, mas é que eu te falei, observabilidade é a capacidade que você tem de observar um item, observar algo. Então, se você tem um equipamento e ele permite ser observável, você vai conseguir tirar métricas dele, certo? Monitorar, imagina assim, você está observando tudo. Estou observando tudo, eu tenho. Quando você vai monitorar algo, você já meio que faz olha, eu vou monitorar determinado aspecto daquilo. CPU, certo? Estou monitorando. Ok. E a partir desse monitoramento é que eu vou fazer o trigger dos meus alertas. E além disso, volta ao pensamento que não é silo. A observabilidade ela vai trazer o correlacionamento de tudo que você tem. Né? Então, a observabilidade ela vai trazer, se você tem um servidor e você tem uma aplicação, você observando ambos, você vai correlacioná-lo, certo? Então, por isso que a importância da observabilidade plena total. Nada de pessoa ficar comprando um monte de ferramenta, viu, gente? Eu tenho, por exemplo, comum, vou te trazer BO já. Eu tenho um setor A, que é o time de desenvolvimento. Daí eu tenho o setor B, que é o suporte de infra, né? Imagina só, ele comprou por uma questão de não alinhamento, de falta de comunicação, né? Comprou a mesma ferramenta do outro setor para fazer a mesma coisa, certo? Ou então, não, aqui eu vou monitorar a rede, deu outro time, não, aqui eu vou monitorar o servidor, aqui eu vou monitorar a aplicação. Por mais que sejam ferramentas de observabilidade, vou dizer assim, pode ser o mesmo fornecedor, elas não estão integradas com os dados, então ali você não consegue achar o contexto. Então, a grande sacada da observabilidade é você ser capaz de trazer tudo e ver tudo integrado. E daí sim você vai monitorar, criar seus alarmes conforme você desejar. Interessante, muito bom. Eu vejo assim que a gente costuma no dia a dia mencionar, monitorar, observar como um mesmo propósito, né? Mas tem uma certa distinção mesmo. E é engraçado quando você encontra sei lá, esse antipadrão de você tá no mesmo lugar, mas as áreas não se comunicam. Fala, gente, vocês estão usando a mesma coisa. Que isso, gente? Então, isso eu até sempre falo, eu falo assim, tem muita empresa que ela tem a mesma ferramenta naquele mesmo, eu vou dizer, até o mesmo equipamento, só que lá por uma questão de, eu vou falar de organização, de gestão, né? Aí vem a questão que a agilidade é muito importante, design organizacional, por exemplo, olha, essa ferramenta é do time de banco de dados, então aqui eles têm autorização para colocar a credencial de banco de dados e coletar as métricas, observar o banco de dados, sabe? Daí vai no outro time, não, esse aqui ele tem um WMI, mas o WMI, desculpa, como é que fala? Só vai ter as permissões, então, em tais aspectos. E fala, poxa, é a mesma ferramenta, por que esses times não colocam tudo integrado? Até fica uma questão de custo mais barato, né? Porque geralmente os fornecedores, eles cobram ou por volumetria ou por número de devices, então, e até, enfim, até questão quem usa open source, né, vai utilizar menos VM, menos, entendeu? É complexo, tá vendo? Observabilidade não é só monitoramento ou alertar. E eu acho que também não é só uma fase do DevOps, né? Quando você pensa aquela imagem clássica, assim, do infinito, né? Não tem nada a ver, né? Teria que estar em tudo, né? Ou não? Observabilidade, ela tem que estar em tudo. Quando você vai começar a desenvolver um produto, uma aplicação, né? O pessoal deixa a responsabilidade de, vamos lá, quando começa o desenvolvimento, ver o que o time de DevOps vai fazer para ver como é que está a latência. O ideal é que você comece desde o começo do desenvolvimento de um produto, uma aplicação, já pensando na observabilidade. Por quê, Vânia? Porque é ali naquele momento que você vai ter o tempo de mapear o que você quer acompanhar do teu produto. Qual tipo de métrica? Vai ser só latência mesmo ou você vai ter algo ali dentro que pode ser exibido para o teu cliente e ficar num dashboard e vai trazer valor para o negócio? Tem métricas de dinheirinho dentro da tua aplicação, por que não colocar dentro de um dashboard de observabilidade, né? Então, assim, e fora que a observabilidade também ajuda muito o time, eu vou falar SRE aqui, né, mas depende, cada empresa coloca o rótulo que quiser, mas com a parte de SLO, SLI, SLA. Então, assim, a observabilidade, ela
na minha concepção, ela ela atua desde a parte de dinheirinhos, porque você consegue ali enxergar o que você, pô, por exemplo, você indiretamente você consegue fazer uma análise ali, poxa, essa máquina aqui eu não estou usando, vou diminuir ela, então dá para economizar, você começa ali, é tudo uma questão de você ter profissionais bons para você implementar a ferramenta, porque a ferramenta, tá certo que cada vez mais elas estão ficando inteligentes, com funcionalidades do IOPS, vou falar depois, mas é bom ter uma análise para o teu negócio, né, quando você quer extrair o valor mesmo que ela vai te dar. Acho que... Muito legal. E eu fico pensando assim, nossa, tanta coisa. Quando a gente trabalha com dados e consegue ter savings, vamos dizer assim, é tão fácil vender a prática, né? E às vezes, quando a gente fica só na teoria da observabilidade, eu vejo times que não conseguem avançar. Falo, gente, sabe qual que é o problema? Um pequeno movimento já traz bastante ganhos, né? O problema é silo. Assim, eu falo para você que o pessoal fala, Vânia, qual que é a melhor ferramenta de observabilidade? Eu falo assim, depende do teu negócio que você quer e do teu time. Porque não existe, assim, lógico, eu amo alguns fornecedores, né? Lógico que eu tenho a Vânia, tem o kit aqui de recomendações dela, porque foram as ferramentas que eu já mexi, já experimentei, criei um estresse, vi que não era só, tipo, propaganda. E quando eu encontro bug, por exemplo, nos produtos, eu falo, querido fornecedor, aqui não está adequadamente, e eles arrumam. Então, assim, mas geralmente o grande problema é que as empresas estão em silo ainda. Assim, quando você vai para uma empresa, que nem eu falo, mesma coisa, vou falar, órgão público, o que acontece com o órgão público? Licitação para o time tal, de ter tais ferramentas para redes. Daí, beleza, daí você coloca lá uma ferramenta eu vou dizer, observabilidade, que faz da aplicação à nuvem e network. Daí você vai para outra licitação, daí tá lá, meu Deus, agora eu preciso de uma nova ferramenta para monitorar servidor. Mas espera, o teu time de infraestrutura acabou de comprar uma que é só adicionar. Então, alguns casos, existe uma burocracia, né? Não vou falar que é só órgão público, não, tá? Desculpa aí, mas tem até empresas mais tradicionais que, por uma questão de centro de custo, de alocação, elas fazem a quebra. E daí, por mais que a gente, técnico, assim, me coloco como técnico, por mais que eu esteja mais hoje no papel de, vamos dizer, coordenação, assim, é difícil, você fala, meu Deus, eu não posso usar por questões burocráticas, né? Então, tem muito disso. E, enfim, enquanto a gente não conseguir quebrar essa cultura, até os fornecedores aí vão ter dificuldades de alavancar os produtos que eles têm. Existem fornecedores maravilhosos que estão fazendo o quê? Trazendo inteligência artificial para dentro da observabilidade, para quê? Já que falo. Estão trazendo a área de segurança aliado com a observabilidade, porque pensa o seguinte, os dados de segurança, eles são utilizados também para você fazer uma análise, mas não é o log de um firewall, por que não dar para aquele mesmo arquivo distintos use case? Existem plataformas que já estão pensando nessa abordagem, né? Então, assim, e a questão da inteligência artificial quanto você tem um monte de dado na observabilidade, né? Até eu falo, observabilidade no modelo tradicional, os 3 pilares mais a camada de visibilidade. Hoje, observabilidade, para ela ser efetiva, ela tem que ter inteligência artificial. É muito dado e a gente precisa ter o quê? Predição. Qual vai ser a predição do comportamento daquele servidor em determinadas métricas? Quando que eu precisar me preocupar com ele? Então, a inteligência artificial, que isso a gente chama de Features IOPS, elas vieram para ajudar a gente dentro das plataformas de observabilidade. Claro que a IOPS não é somente isso, mas para observabilidade é maravilhoso, gente. Procurem ferramentas que têm inteligência artificial. A gente estava até conversando antes de gravar aqui um pouquinho até sobre todo mundo tá falando chat GPT e tal. Gente, não é de agora IA, né? Pelo amor de Deus, gente. Isso eu estou falando. Eu falo assim, o termo IOPS, ele existe há tempos. Inteligência artificial sempre existe. Não vou falar que sempre existiu, já existia antes do chat GPT. A questão é que o chat GPT foi disruptivo para o público. E daí, você coloca lá uma pergunta e ele me responde, legal. Só que inteligência artificial, ela ela pode servir para N aplicações e N modelos. Tudo depende do modelo que você está aplicando e o tipo de, vou dizer,
linguagem, tá? Que você aplica, né? Que nem no caso, para observabilidade, não é o mesmo tipo, público, tá? Não é o mesmo tipo de inteligência artificial, cada um tem um modelinho, tá? Então assim, eles podem se complementar futuramente? Podem. Daí sim é uma construção que as pessoas, não pode ser um robô fazendo, mas é uma construção, uma evolução natural, né, das inteligências artificiais falando entre elas, né? Então. Uhum. Mas eu fico pensando assim, a inteligência artificial vai vir, na verdade, já ajuda uma série Já. de informações, mas ainda assim você tem que saber onde você quer chegar, né? Onde você quer Sim. investigar, uma série de coisas, cenários que eu gostaria de Sim. fazer, quais são os comportamentos e tendências, ou seja, ainda precisa de Sim. alguém, um engenheiro de, sei lá, engenheiro de observabilidade. Precisa, eu falo assim, hoje já existe inteligência artificial para atuar em observabilidade, existe inteligência artificial para atuar na área de automação. O que acontece? O que a inteligência artificial hoje não sabe é o histórico do teu cliente, o perfil do teu cliente, como você trata essa rede, qual é o cuidado que você dá, essas coisas ainda, viu, pessoal? A inteligência artificial ela não é capaz de saber, né? Lógico, existe toda uma corrida de ferramentas para isso, mas vamos usar um caso de correlação de eventos, né? A máquina, ela vai te dar correlação baseada nas métricas, dos logs, o que ela tem de informação lá de dados. Mas ela não vai saber, por exemplo, se não for uma informação que ela tenha, que ali naquele momento teve uma falta de luz, né? Ou então teve uma janela programada, ou então teve o escritório, sabe? Esse tipo de detalhe ela não sabe ainda, tá? Então é importante você, e fora assim, o conhecimento, nosso conhecimento como técnico, eu não vou falar nem de observabilidade, falo de qualquer área, nós temos que acompanhar a evolução dessas ferramentas, nós temos que estar atualizados com a nossa área de conhecimento para a gente saber usar ela para trabalhar junto, porque aquele que não se preocupar com inteligência artificial, inclusive no campo de observabilidade, aos pouquinhos, esse engenheiro, ele vai ficando de lado, porque vai vir uma pessoa, por exemplo, eu vou trazer, Fusca, uma pergunta, se você tivesse um engenheiro de observabilidade que não soubesse inteligência artificial, o que soubesse, qual que você acha que ia trazer mais resultado para você? Se os dois tivessem o mesmo nível de conhecimento em tudo, exceto inteligência artificial, qual? O que conhece inteligência artificial. Exato. Então, assim, a observabilidade é a mesma coisa. Então, assim, dou uma dica para o pessoal. Muita gente me pergunta, poxa, Vânia, eu tenho ferramenta A, B aqui, que é open source, gosto delas, tá? Existem métodos de você utilizar essas ferramentas que elas não têm inteligência artificial e você acoplar, eu vou dizer assim, a plataformas agnósticas de IOPS. Então, você tem ferramentas que são usadas para stacks de observabilidade, tá? Que, por exemplo, uma ferramenta só de métrica, que ela é muito boa para network, que faz tudo, beleza, mas ela não tem inteligência artificial. Você tem uma ferramenta gratuita lá, que ela é muito boa para trace, e a outra para log. Elas não estão se correlacionando, lógico, com a mágica dos dados, você consegue integrá-las, tá? E existem maneiras de você colocar um layer de inteligência artificial, no caso, para esse caso específico, é a IOPS, né, que a gente fala, para explorar o valor, né? Então, tudo depende. Então, aí que está a criatividade. A criatividade na época, na nossa era, agora é época, né? Na nossa era, vai ser o diferencial, né? Um engenheiro que fica ali só, ai meu Deus, eu aprendi determinado fornecedor e aí eu sou ninja, uma hora ou outra, né? Uhum. Eu fico pensando numa coisa que eu não sei se eu tô com o pensamento certo, eu vou pedir até Não, essa tranquilo. pergunta. Imagino o seguinte, eu fico imaginando, se você não conhece o básico de inteligência artificial, é igual ter um carro ultra moderno, mas você só continua acelerando Exatamente. e dando seta, né? Mais ou menos isso. Sim, eu acho que aí, agora é uma opinião geral, inclusive quando eu falo com fornecedores, muitas vezes os fornecedores que estão lá como líder do quadrante, não sei o que, no Gartner, eles têm tanta funcionalidade que, inclusive de inteligência artificial escondida no produto, ou então que faz sozinho, que as pessoas não sabem, preferem porque por uma questão de, eu vou dizer, resistência, né? Fazer daquela maneira que ela faz no open source. Então, por isso, gente, é muito importante não somente os profissionais estarem se reciclando em como usar as plataformas, mas a empresa da cursos e também mostrar, olha,
a inteligência artificial veio para ajudar. Estou parecendo evangelista de inteligência artificial, não é isso, tá, gente? É que a observabilidade, hoje, ela é tudo. Humanamente, é muito complexo. Fala assim, nossa, estou observando tudo aqui, Tracy. As ferramentas de observabilidade sabem disso, o que elas estão colocando lá? As líderes ali do Gartner, você vê, elas estão inteligência artificial, correlação automática, root cause analysis, tudo ali, topologias dinâmicas, dynamic thresholds, tudo isso, elas estão fazendo para quê? Para se tornarem diferentes e darem melhores outputs, melhores resultados na hora da criação de um dashboard, na hora de mostrar os dados visíveis. Então, e o IOPS, né, que pode ser uma funcionalidade dentro de um produto de observabilidade, mas pode ser agnóstico, eu digo que é a cereja. Por que é a cereja do nosso bolo aqui? Porque ela que vai conectar, assim, olha, beleza, você tem inteligência artificial não somente na observabilidade, você vai conectar com uma área de Service Desk, você vai conectar com uma área de automação, e daí junta tudo isso para você ver como que você vai otimizar os seus resultados. Mas Fusca, é importante, eu sempre falo, topologia das empresas, equipes alinhadas, comunicação. Aí vem um trabalho que eu sei que bastante, não porque você é agilista, mas quem vê, tipo, quando eu falei lá no TDC, eu falo, não adianta você implementar a melhor solução técnica se não tem mudança de cultura. Ou você abraça o que está vindo, ou você entende que o mundo agora é colaborativo, estruturas mais horizontais, menos burocráticos, né? Ou então você vai ser a próxima empresa daquelas, né, que locadoras, né, não estou evitando de falar nomes aqui, tá? As locadoras que foram fechadas e achavam que nunca iam, que eram, como é que fala, que não tinham competidores, etc, né? Estariam sempre na liderança, né? Nunca vai acabar meu poderio, né? Não é. Você traz um tema aqui que a gente sempre volta e meia roda nos episódios e cai nesse tema, que é, de fato, gente, DevOps não é só ferramenta. Não é. Nunca foi, e tem gente que acha isso. E você me trouxe situações que parece que eu lembrei de histórias que eu passei, assim, de áreas determinadas, geralmente suporte, sim, que vem e coloca um monte de service desk, não sei o que, ou a gente, líderes, coloca lá, agora tudo passa pelo Gira, e nunca tem nada integrado isso. Tipo assim, eu falo, gente, chegamos no momento que agora tá tudo muito fácil de integrar, mas tem que ter alguém comprando essa ideia, né? E fora o seguinte, não saindo do tema de observabilidade, mas por que isso é crítico? Porque a observabilidade, a cultura que a gente absorve, que até eu vou começar, não vou falar fornecedor, mas se vocês procurarem a cultura da observabilidade, vários fornecedores lá dos Estados Unidos, eles já falam que a cultura de observabilidade, ela nasce, mas ela tem que nascer atrelado com a cultura da agilidade, da cultura DevOps. Porque imagina só, como é que você vai chegar na tua empresa e falar assim, olha, vamos fazer uma plataforma, um projeto de observabilidade aqui, mas o resto não está acompanhando, não está integrado, entendeu? Você vai ficar ali, olha, a ferramenta é maravilhosa, mas daí vai ficar aqui, não, meu ticket aqui, ele vai vir só para minha fila de network, e continua os mesmos processos operacionais, a mesma comunicação, e no final o pessoal fala assim, poxa, mas eu estou pagando $1 milhão nessa ferramenta de observabilidade, ela não é boa, troca. O problema não é a ferramenta de observabilidade, é o time, é como a organização, a cultura da organização, a mentalidade, né? No final, hoje eu acho que a palavra mais importante para qualquer pessoa técnica, ou não vou falar nem técnica, qualquer pessoa que trabalhe com tecnologia é cultura, né? Porque vai refletir na maneira como é implementado o Kanban, o Scrum, como que está dividido os times, como que um projeto de observabilidade entra e se realmente o DevOps é DevOps ou se é renomeado de DevOps e fala que é DevOps, né? Uhum. Mas eu estava esses dias conversando com uma pessoa que é de uma empresa bem conhecida, é a Toyota, né? Então, e como é nítido você ver que a pessoa falava sobre uma série de coisas do Lean, né? Sobre a ideia de, puxa, sempre vamos buscar economizar. Ela deu um exemplo assim, não, a gente economizou 18 centavos na produção de cada carro. Mas fala assim, 18 centavos não é nada, gente. Eu, como cliente final, não vou receber isso. Ela falou, mas quando a gente faz 18 centavos por semana, no final do ano você ainda mantém o carro a tantos mil reais. E a gente, às vezes,
não tem essa cultura. Eu não conheço uma empresa de TI que tem essa cultura full time de melhorar continuamente. E a observabilidade traz muita coisa do tipo, essa cultura da observabilidade que vai desde a área de um produto, né? Depois eu vou passar umas recomendações aí para vocês darem uma olhadinha. Assim, que a cultura precisa acompanhar o movimento do mercado, tá? Observabilidade não é diferente. Tanto que, agora voltando para o tópico de observabilidade, o Gartner, ele fala muito do Applied Observability. O que é o tal do Applied Observability? O Gartner, ele listou observabilidade como top 10 das prioridades dos executivos, né? Então, só para que eu vou dar uma colinha aqui, ele colocou top 10, isso. Ele coloca junto, para vocês terem uma ideia, a importância da observabilidade, ele coloca junto super apps, que nada mais é como se fosse um WeChat, que você faz tudo dentro de um aplicativo, né? Hoje, quem eu acho que está caminhando para esse caminho é o Elon Musk, ele fala de AI, que vocês, chat GPT que virou modinha, ele fala de metaverso. Então, não vou entrar em todos aqui, porque o tópico é observabilidade, mas observabilidade está lá, no meio dos 10, junto com o SG, inclusive, né? Então, assim, para vocês entenderem a criticidade da observabilidade. Imagina só, a tua empresa tem um corpo, certo? Que são sistemas, né? Imagina que vamos comparar com o corpo humano. Quando você quer solucionar algo, o que o médico vai te pedir? Exames para ver como que está determinada a área. Como é que você vai melhorar a eficiência da tua operação se você não tem quem faz o exame que no seu laboratório? Pensa o seguinte, assim, estou tentando trazer uma comparação aqui. Então, como é que você vai melhorar? Não, tem muito gasto com servidores, a aplicação ali gasta muito, não está tirando lucro, se você não tem. Tá bom, vamos fazer um exame, ver como é que está ali a performance da aplicação, onde que a gente pode melhorar. Quem te dá esses resultados? Um dos itens é a observabilidade. Lógico, tem a parte humana, treinamento, mas a observabilidade ali na parte de, né, reduzir custo com nuvem ali, pode apoiar uma iniciativa de FinOps, entendeu? Então. Muito bom, muito bom. Aproveitando já que você falou, por exemplo, dessa metáfora que eu acho muito legal, de medicina, de laboratório, de exames. Bom, fazendo uma comparação. Quando eu tô meio ruim, assim, o médico me pede um conjunto de exames, mas ele não pede todos. Sim. E isso é uma coisa importante, eu acho que deve rolar também na observabilidade. E aí, o que observar e o que não observar, então, do que você já viu? Depende do contexto, eu imagino que deve ser isso, né? Porque, assim, a observabilidade, ela tem o ideal, vamos lá, se você for fazer o seu check-up, é a bateria total de exames, certo? Uhum. Faz tudo que eu vou ver que você tem. Só que a gente tem que ser realista, né? Porque a gente tem que pensar que ferramentas de monitoramento, observabilidade, elas são movidas a ou volumetria ou número de equipamentos. Vamos falar daquelas de volumetria. Ou então aquelas que falam assim, não, você não paga volumetria, mas você paga o espaço que você está armazenando os dados, tá? Então, assim, é lógico, para cada cenário você vai ter melhores métricas ou dados para serem observados, tá? Aí que vem um trabalho. Se você pega uma ferramenta open source, vamos dizer assim, é bem comum você achar templates naquelas comunidades, que o pessoal já pega. Eu montei aqui um template com um engenheiro, não sei, de rede aqui, ele está trabalhando com Network Observability, eu vou lá, faço o template e jogo lá na comunidade. Essa é uma maneira de você... não vou falar que são as melhores métricas, mas as métricas que o mercado, ou então baseado em outras experiências, como é que fala? Indica para estar na plataforma. Existem produtos que são aqueles mais dinâmicos, mais inteligentes, que você instala o agente e o agente ele já traz aquelas métricas que o próprio fornecedor recomenda. Olha, se você está monitorando, deixa eu ver, o controlinho aqui, nós, donos aqui do controlinho, fornecedor tal, trabalhamos com a empresa do Fusca e nós desenvolvemos uma probe, um template, um agente que vai coletar as melhores métricas, certo? Então, essa é uma maneira que você tem de escolher, vou trazer menos dados, tá? E lógico, né, tem a mágica aí a técnica de fazer, olha, dá um filtro, pooling ali, tem as mágicas, tá? Mas, e não tem, assim, melhores métricas, assim, o que você alinhar com o teu engenheiro, quer dizer, existem melhores práticas
que nem eu te falei, baseado em fornecedores, mas se o teu engenheiro achar que uma métrica é importante para ele, senta com ele e fala assim, tá, vamos trazer esse dado para a plataforma, porque eu estou te ajudando a resolver o problema para o cliente ficar feliz. Esse que é o ponto. Acho que uma coisa difícil do pessoal, acho que pensar no que observar é que a gente não costuma trabalhar muito com hipóteses, né? Gente, por que não, às vezes, sei lá, semanalmente tentar uma nova hipótese? Será que tá indo bem tal coisa? Eu sei que tem uns alertas, mas talvez essa investigação pode te ajudar a trazer alguns assim, dados. a observabilidade traz esse questionamento, o monitoramento não. Eu falo monitoramento, o conceito. Por quê? Porque no monitoramento, o que a gente tinha? Monitora CPU 10%. 10%. Por quê? Não questiona, porque esse chamado de 10% vai para o time de não sei o que, de servidores, de Windows, e ele tem um SLA e tem que resolver aquilo, pronto, acabou. E o cliente não vai ter alarme na console. Agora não. É porque mudou muito a questão de o que era, o que o cliente esperava. Antigamente, o cliente esperava, tipo, limpa a minha tela de alarme, limpa, né? Antes era somente isso. Agora o cliente ele é mais criterioso. Fala assim, não, peraí, a minha aplicação não tá boa. Daí tá limpinho o alarme. Mas a gente não tem nada aqui no alarme. Não. Eu estou falando para você que minha aplicação não é boa. Não tá boa. Mas por quê? Talvez um threshold que estava lá em 10%, em combinação com os outros que foram configurados, não pegue esse problema. Aí que vem a questão das ferramentas que possuem a inteligência artificial, até a questão, eu vou falar IOPS, tá? Que possuem funcionalidades IOPS dentro da observabilidade. Por quê? Elas vão trazer um comportamento anômalo, elas vão trazer correlação de cenários, elas vão trazer comportamentos além de tendência, o que mudou. Então, assim, mais dado, mais contexto. Sempre aquela coisa. Mais dados, mais contexto, mais inteligência. Então, essa também é uma visão que a gente pode dizer que muda da questão da observabilidade, onde observa o todo, do monitoramento, que é aquele, tá bom, alarme de 10% CPU, resolveu. Mas o cliente está reclamando. Mas resolveu, não tem alarme na tela. Não é comigo, é com o time de infra. Sabe aquela coisa? Então... Interessante. Eu vi que eu tô fazendo várias correlações aqui, porque eu fico pensando o lance, até pensando na visão sistêmica como um todo, não pode ser só um tema de TI, tem que estar linkado com uma série de indicadores organizacionais. Poxa, já tem situação aqui de, deixaram a nuvem lá ligada algumas noites, né? Gente, vai afetar financeiramente a empresa, uma série de coisas. E além disso, o que eu posso falar para você é que não é questão, tipo, a observabilidade, ela, além de, não é somente de nuvem. Pensa o seguinte, link que você contrata, algumas empresas contratam links de network. É caro. Entendeu? O pessoal está tão na cultura aí, não, vamos reduzir custos. As empresas estão passando por um momento difícil. Primeiro, gente, vamos ser realistas. Nós, brasileiros, pagamos a maioria dos produtos em dólar. Nuvem, a gente tem que falar dólar, né? Lógico, tem aquela coisa da nossa moeda, mas, enfim, esse vídeo não sabemos quanto vai estar a relação dólar-real, mas é importante a gente lembrar que nós temos uma moeda hoje, né? Quem sabe amanhã. Hoje a nossa moeda ela não é, né, não é dólar. Então, por exemplo, uma empresa para ela tem até medo de falar assim, não, vou colocar determinada coisa na nuvem, se ela sabe, se ela não está acostumada a trabalhar com essa taxa de conversão, etc. Enfim, gente, tem que economizar dinheiro, né? Na nossa casa a gente economiza, né? Então, cuide da onde você está, assim como você cuida da sua casa, economiza, né? Porque vai que a empresa pode investir em outras áreas, né? Pode. A gente tem que cuidar, né, do quintal de casa, literalmente. E eu acho que assim, tem tanta coisa que a gente contrata em TI e, puxa, não usa nem, ou usa errado ou não usa corretamente, né? Usa no sentido de o potencial que a ferramenta dá, né? Eu vou falar até mais, às vezes a gente coloca coisas que não são necessárias, até a questão de observabilidade, ponto. Por quê? Por que eu falo que talvez a melhor ferramenta que está lá no topo, no Gartner, não é para você? Vânia, polêmica. Eu quero a melhor sempre. Vamos lá. Às vezes uma ferramenta que está no Gartner, mas ela está em outra posição, ou está lá e não é
ela vai suprir o que você precisa, certo? E ferramentas, elas têm assim, Vânia, ela é cara. Por exemplo, muita gente chega assim, eu vou comprar uma ferramenta de observabilidade, é caro, eu vou continuar aqui com o meu monitoramento tradicional. Tá. Então, você está abrindo mão de acompanhar essa tendência de ver o todo, você não quer saber como que está, vamos lá, os exames da tua empresa, onde você pode melhorar, você não quer. Não, porque é caro. Tá. O que é caro? Aquela coisa, as ferramentas que estão ali no Gartner, que são geralmente mais caras, elas têm funcionalidades bem específicas que justificam o preço. A Vânia está defendendo o fornecedor? Não. Porque se você pegar para tentar implementar, talvez, no open source, você tem que pensar o seguinte, eu tenho um menino aqui muito bom. Tá, você tem um menino. Se esse menino aí for para os Estados Unidos, ficou rico, ganhando a Mega Sena, quem vai manter? Qual que é a sua estratégia de observabilidade? Uma coisa que eu acho que falta muito na perspectiva de observabilidade, por causa dessa mentalidade de monitoramento, aquela ponta do dentro, né? É medir. Medir o antes e o depois. Primeira coisa, quando você fala, vou adotar observabilidade. Eu tenho até medo quando eu escuto isso. Por quê? Geralmente é quando uma pessoa acaba de voltar e viu uma apresentação de vendedor. Tá, legal que você entendeu a importância. Só que você volta à cultura. Está disposto? Está disposto? Então vamos fazer o seguinte: o que você quer solucionar? Qual que é a dor de agora? Porque se eu não achar a dor e colocar uma plataforma, um avião, a melhor que tem, na minha opinião, sei lá, a melhor que eu achar, se eu colocar aquela ferramenta e não conseguir fazer o comparativo de antes e depois, o que vai acontecer? Aquela ferramenta, depois que solucionar um problema, sem ninguém ver, ela vai passar a ser cara e vou falar assim, poxa, essa observabilidade não me traz o que eu quero. Então, eu acho que esse é um grande desafio que todos os fornecedores de observabilidade, inclusive, não são fornecedores, quem trabalha com observabilidade no stack passa. Por quê? Não, coloca. Observabilidade parece que está sempre querendo apagar fogo. Meu Deus! Mas comecem a medir o que você. Se você não mede, você não vai entender o valor que ela traz. Então, assim, faz um Canva, que nem eu falo, o que vai mudar, principalmente, imagina duas empresas, que nem eu falei lá no outro bootcamp, duas empresas pegaram o mesmo fornecedor, parques iguais, é a questão, primeiro, do especialista que vai acompanhar todo o processo, entendeu? Ivana está falando que tem que ter um consultor de observabilidade, se você tem orçamento para isso, faça isso. Mapeie, pegue uma pessoa, olha, você trabalhou com observabilidade, olha, conhece a minha empresa, sabe? Não cai naquela, não. Só vou ali comprar ferramenta e achar que ela vai resolver tudo sozinha. Vai lá, consultoria, não estou aqui vendendo, não. Mas tem uma pessoa sênior, uma pessoa que não seja somente técnica. Uma pessoa técnica, mas que saiba o porquê que você está querendo comprar essa ferramenta de observabilidade. É para resolver qual tipo de KPI que você tem lá escondido na tua, sabe? Volto. A gente fala muito de observabilidade, mas para vocês verem como é alinhado com agilidade, com os princípios da agilidade. Transparência. Por que você está fazendo? Daí vem os OKRs, tá? O que a gente vai fazer? Certo? Tá, eu quero fazer disso, tantos por cento. Faz um OKR simples, faz uma tabelinha, qualquer métrica, mas não comece um projeto sem ter as métricas de acompanhamento. Quer dizer, pode começar, né? Mas daí depois reclamar que tá caro, né? E até eu fiquei pensativo aqui, nossa, passou alguns filmes na minha cabeça, assim, você falando algumas histórias, assim, tipo, situações que eu já vivi, não lance de observabilidade, mas questão de segurança, mas onde não se sabia o que queria tratar, e aí basicamente era para tirar um certificado, uma ISO específica lá, e aí quando você vê, as pessoas saíram, eu era uma delas, você vê que o DevSecOps morreu. Ou assim, ficou o diploma, as pessoas saíram, daí se trocam ferramentas, não, porque agora com o Viso tá muito caro, agora vamos, sei lá, pegar tudo o que é caro, que não é ruim, né, mas... O que é caro, entendeu? Assim, é que nem eu falo, é que nem eu falo, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vamos fazer tudo no open source. Gente, eu uso open source, assim, eu adoro fazer teste, assim, né? Eu tenho meus labs em casa, né? A gente dá uma saudade, mexe com os open source, né? Tipo, às vezes tá chovendo ali fora, eu não vou me arriscar a sair, faço esse tipo de coisa, né? Mas assim, quando eu não sou contra open source, desde que você esteja disposto a manter uma equipe que mantenha. Sabe? Porque open source é bom sim, mas exige time qualificado, time treinado, time que tenha
tempo para inovar e pensar, porque senão você não evolui. Quando você vai e decide comprar uma plataforma de observabilidade, você está esperando que essa plataforma tenha o tempo para fazer inovação e acompanhar as tendências que estão saindo no mercado, inclusive de inteligência artificial. Então, assim, eu não tenho nada contra o open source. Às vezes tem colega meu que fala assim, poxa, Vânia, nesse cenário, eu falo assim, gente, olha, isso aí você não precisa comprar nada. Se você não tem nada, começa com open source, se você está aprendendo, usa. Ah, e tem muita solução de open source, eu falo assim, mas que ela tem serviços prêmios, sabe? Que daí você vai liberando funcionalidades. Explora essas opções, entendeu? Só não fica naquela. Gente, eu tenho medo quando eu escuto falar assim, é tudo gratuito aqui. Gratuito, mas você vai ter que ter um time bom. Sabe, não vai sobrecarregar o júnior, não, porque eu sou defensora de júnior, seja o sênior que você gostaria de ter quando você era júnior. Então, assim, não joga bomba no colo do menino, não. Ou da menina, não faz isso, não. Entendeu? Gostei. Então. Se eu pudesse ter reações aqui na gravação, eu ia mandar aplausos, corações. Bela frase, isso aí, muito bom. Não, eu tive, assim, eu comecei como estagiária na área de suporte. Eu falo isso por mim. Eu tive profissionais que me acompanharam, então ali eu estava aprendendo, mexia com as plataformas de gerência de redes, mexia com agora eu vou falar, mexia com Cisco Prime, Cisco Ana, comecei com essa, Tivoli, então eu comecei com essas ferramentas, mas eu tive um acompanhamento. Então, assim, depois que você vai pegando ali, ok, entendeu? Mas que hoje se espera muito que até mesmo um júnior chegue, não, toma aqui, eu não quero isso e passe. Não é isso, gente, sabe? Vamos voltar, né? Colaboração não é somente no Miro ou então no slide, é colaboração. Tá remoto? Vem cá, Júnior, 30 minutos comigo, vamos resolver esse bug junto? E é assim que você vai criando cultura, não somente para observabilidade, mas para uma operação remota saudável. Porque muita gente fala assim, não, tem que estar no presencial, agora vem polêmica, né? Presencial é bom, ok, mas a realidade de pessoas aí moram no interior, ou então moram muito longe do trabalho, né? Que pega 1, 2, 3, 4, 5, 3, né? Não, vai, São Paulo é complexo, mas é assim que a gente vai transferindo o nosso conhecimento e exercitando, que uma vez que eu explico aquela situação, olha, por exemplo, esse agente, eu instalei na aplicação, deu determinado problema, não consegui trazer as métricas, não replicou no dashboard, mas eu solucionei dessa maneira, quando acontecer isso, você já sabe o que é assim que a gente vai evoluindo, quando você ensina, você acaba fixando e tendo um outro tipo de raciocínio que vai te ajudar a solucionar problemas mais complexos. É isso aí, a sustentabilidade de negócio, né? Senão, se não tiver isso, poxa, daqui a pouco você fica dependente de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e volta ao silo que a gente começou a falar, né? E o pior é quando a autogestão não vê a dependência dessa pessoa. Porque assim, imagina só, uma empresa gigante, vai, sei lá, a empresa... agora não é do Fusca, a empresa do Wagner. A empresa do Wagner, a W, né? Poderia ser minha também, que é a Vânia, né? Dupla de W aqui. A gente está lá, faz de conta a gente é dono. E daí a gente tem um gestor ou um líder de área que ele tem essa cultura. Não, deixa tudo no colo da Aninha, que a Aninha ela é uma menina muito boa e ela está tocando tudo aqui, a Aninha sai. Gente, a pior coisa para ferramentas de observabilidade é quando essa pessoa sai, porque ela leva o conhecimento, não somente daquilo, pegar métrica, ela leva o conhecimento, por que aquele dashboard de negócio foi montado? Por que o cliente pediu aquilo? E daí começa a vir um monte de questão, mas, poxa, daí o que acontece? Um cliente faz de conta que sei lá, o João é o nosso cliente. Daí o João começa a perceber que a entrega tá, a empresa do Wagner, agora eu sou sócio, e da Vânia não era assim. A Aninha era um recurso ali que ninguém olhava, né? O técnico lá, não, a Aninha tá... Mas a gente como dono não sabia, entendeu? Por exemplo. Então, por isso que eu pego muito no pé, é a questão da transparência das organizações, né? Daí vem outras práticas, que daí até o Wagner, o Fusca pode ajudar mais, que é a parte de agilidade, matriz de competência, aí vem um monte de coisa, pra vocês verem que não é...
Eu uso uma métrica aqui bem simplista, assim, eu chamo de bus factor ou track factor, né? Se tal pessoa foi atropelada por um ônibus ou por um trator ou um caminhão, o que acontece? A gente não quer que a pessoa morra, mas assim, é um pouco do nível de risco organizacional. Não, E a gente não faz fala de. isso. Não, Não né? Não coloca quero, situação não. trágica, não. Fala assim, ganhou na Mega Sena. Pode ser melhor, assim, né? Usa Fica bem sim, mais leve, né? positividade, é mais leve. Fala assim, olha, É, ganhou na Mega Sena. Fulano não vai vir trabalhar, vai estar na praia tomando drink. O que a gente faz? Quem ficou no barco? Né? é, Vai virar é, Titanic? é isso Então, aí. Mas muito bom. A gente falou de várias coisas que a gente pode continuar sim, falando, uma série de coisas de observabilidade, mas assim, pensando para a galera que ouviu, curtiu, a gente falou de AIOps, falou de questões de silo, sim. falou de uma série de coisas. Vânia, o que você poderia. A gente estava falando até daquele sênior que pode ajudar o júnior, agora é o Sim, momento da vamos lá, Vânia, nossa especialista. Por onde o pessoal pode começar? vamos O lá. que você indica para a galera estudar aí? Primeira coisa que eu falo, que é mexer com observabilidade. Por quê? Se pergunte, porque assim, no meu caso, vou até compartilhar. Eu comecei como estagiária na área de, essas plataformas, que nem eu falei, Cisco Ana, Tivoli, na parte de ver como é que estava o suporte. Mas eu gostava de observabilidade porque eu via que aquilo era o reflexo do cliente. Quando eu decidi, né, me arriscar ali, sempre falando com o pessoal que trabalhava comigo. Olha, eu acho legal mexer na época monitoramento, olha que legal o dashboard, porque eu entendia que tudo que eu via ali, as salas de guerra, antigamente, tá, gente? Hoje não é essas palavras, né? Tudo que eu via era um reflexo que estava acontecendo naquela ferramenta. Nossa, que legal! Então eu conseguia prever ou eu conseguia avisar as pessoas de que aquilo ali poderia acontecer. Foi assim que eu comecei o meu primeiro contato com observabilidade. Lógico que observabilidade, hoje ela está presente em quê? Em SRE, quando a pessoa é um SRE. Aí, né, é legal. Qual que é a visão do SRE usando uma ferramenta de observabilidade? Hoje eu decidi mexer com as plataformas porque eu via no que ela ajudava, tanto a operação do suporte que eu fazia parte, porque eu via, nossa, se eu não ajudar, se eu não for. Aí eu fiquei aquela, né? Não, beleza, eu entendi. Então, eu vou avisar quando tiver um alarme, lógico, eu mexia bem quando eu era há 1000 anos atrás, eu mexia, olha, ok, o nó que está tendo ali, pô, mas peraí, poderia ser configurado diferente, correlacionar. Na época as ferramentas não eram tão inteligentes, tá, gente? De fazer umas coisas no Photoshop, colocava E no não tinha. Essa dashboard. gestão visual era bem ruim Não, antigamente, né? gente, Nossa, vocês não hoje têm tá top. ideia. As ferramentas você fazer a query para puxar o negócio, para ficar no dashboard. Então, eu me coloquei nesse papel, porque eu queria evitar que o plantonista fosse acionado, eu queria evitar que tivesse. Então, ali eu comecei a me identificar para que servia a plataforma de observabilidade. E hoje, nesse meu papel, vejo como que eu posso ajudar um SRE, como que posso ajudar na implementação para um time de DevOps, como que eu dou valor para o cliente, como eu soluciono. Se eu não vejo isso, eu falo assim, por que você está trabalhando com observabilidade? Na área que eu estou, que é a plataforma, a arquitetura, escolher fornecedor, integrar. Eu sou arquiteta. Então, assim, é a primeira coisa, entenda por que você quer. Eu sempre falo até para qualquer outra carreira. Por que você quer ser desenvolvedor? Por dinheiro? Se você está buscando dinheiro, você pode ter certeza. Se você não tiver facilidade para a área de lógica, vou dizer lógica, programação básica, você vai, lógico, você pode atingir o resultado que você quer, pode, mas tem aquela questão, você é feliz fazendo o que você faz? Porque você passa 8 horas do dia trabalhando naquilo. Pensa bem, né? E daí tá, então por onde começar a estudar? O meu background inicial não é de TI, é telecomunicações. Então, a minha base veio vamos lá, eu estudei para mobile, RF, transmissão, antenas. Então, assim, eu tive que fazer um shift de conhecimento, porque, não shift, não mudar conhecimento, mas aprender a área de software. Ampliou a área, né? Eu tive que entrar. Não, beleza, eu estou saindo de uma área de telecom, infraestrutura, onde a linguagem é outra, e indo para o mundo de plataforma software. Lógico que uma plataforma pode abranger telecom
e TI, mas ali para você saber lidar, você tem que ter conhecimento de software básico, programação, né, protocolo. Então não adianta você, não, eu quero um livro, uma receita pronta. Se você pegar os livros de observabilidade que tem hoje no mercado, ele vai te falar o conceito, melhores práticas, mas ele não vai falar para você, estuda, vamos dizer, a base de SNMP. Estuda como que configura como a árvore de OID. Estuda WMI, estuda API, estuda o que é um post, entendeu? Então, assim, sempre a tecnologia que a tua empresa quiser ou que exista e numa plataforma de monitoramento, tenta entender como que ela comunica com essa plataforma. Primeira coisa, né? Tenta entender. Vânia, eu não trabalho, não estou numa empresa. Então, vamos fazer o seguinte. Vai lá, abre uma conta gratuita lá nos provedores de nuvem e vai lá ver o que é observabilidade para aquele provedor. Beleza. Vai lá, sobe sua VMzinha. Começa com esses tutoriais que, inclusive, esses provedores de nuvem têm. Certo? Eu acho que é a maneira mais simples. E qualquer coisa, gente, tem muito canal no YouTube, inclusive aqui o que o Fusca tá trazendo, que dá os primeiros passos. Para estudante seria isso, tá? Para quem não conhece, tem o básico de rede. Não adianta falar assim, nossa, só vou mexer com nuvem, meu filho. Mexe com um pouquinho de rede, porque o que tem de gente que apanha dentro de configuração de cloud vocês não têm ideia. Regra de segurança, então, mas enfim, mas começa com um básico de redezinho, sabe? Um IPzinho, como é que sabe o que é uma regrinha de segurança, né? O que é um NAT, o que é um NAT numa rede, coisas básicas, gente. Depois, um comandinho de SNMP, como é que eu subo um dockerzinho, começa com o básico, não vai, escolhe o nicho. Se você trabalha numa empresa ou almeja uma empresa de cloud, vai lá e começa a aprender um pouquinho de Docker, Kubernetes, como é que é, lá... observabilidade é muito amplo, se você for querer aprender. Então, entenda só como que esses elementos vão falar com essas plataformas. E baixem. Se vocês forem... Agora, posso falar alguns sites? Pode, fique à vontade. Até depois a gente vai deixar aqui nas descrições pro pessoal. Agora eu vou fazer umas propagandas aqui indiretas, né? Beijo para todo mundo que eu falar o seguinte. Por exemplo, a Datadog. Datadog tem lá, você pode criar o seu trial. Vai lá, baixa. Né? A Splunk. Splunk tem um monte de documentação lá que você pode ir lá e falar assim, beleza, né? Baixa a trial dos fornecedores. Zabbix. Não é o full stack. Full stack é quando tem tudo. Aprenda, começa com simples, vai lá no Zabbix, vai lá no Nagios, entra nas comunidades. Às vezes eu não sou muito ativa nas comunidades, mas eu tenho usuário em tudo, sabe? Conta em tudo, né? Então, comecem com os fornecedores que te dão a possibilidade de testar gratuito, né? Tem muito APM aí que dá essa opção. E vai testando. Tenha seu lab em casa. Eu acho que uma coisa interessante... Gente, começa por uma, daí você vai começando a olhar, ler, dar uma olhada para outra. Porque assim, quanto mais você aprende, é igual andar de bicicleta, quanto mais você vai praticando, mais você vai ficar apto para tirar a rodinha e falar, não, essa é melhor do que a outra. E você vai criar o seu conhecimento daquilo, né? Então, eu, por exemplo, mesmo, né? A característica eu comecei, porque eu vim de telecom, eu tinha muita base do quê? De infraestrutura, né? Então, eu tive familiaridade com o NPM, que antigamente era tudo separado, que era a parte de redes. Depois, começou a vir cloud, beleza, daí eu fui lá, estudei hoje eu tenho conta na AWS, no Google e na Microsoft, na Azure, né? Então, assim, daí eu fui estudando ali, daí eu fui para o cloud, daí eu tô falando a minha trajetória, né? Daí eu fui aprendendo, né? Kubernetes, fui aprendendo aos poucos. Por quê? Por mais que eu não seja especialista dessas tecnologias, eu quero entender como eu vou conectar com a plataforma, que dado que ela vai me trazer, e eu tenho que ter, aí que tá, o profissional de observabilidade, ele tem que ter o senso crítico do negócio, porque, estou observando tudo, mas qual o valor que eu vou extrair disso? Essa é a pergunta, porque muita gente fala assim, o profissional de observabilidade é o mesmo perfil do monitoramento do NOC. Não é. Não é. O cara pode evoluir, certo? Mas eu tenho que solucionar o problema do cliente. Eu tenho que falar assim, olha,
está reduzindo, essa aplicação está com latência, aqui tem o carrinho está tendo abandono de tantos por cento, porque talvez o aplicativo, a interface não esteja... É isso que traz o profissional de observabilidade, arquiteto, consultor, e infelizmente, muita gente foca somente no operacional. E talvez eu acho que por isso que o Gartner mesmo, ele trouxe essa palavra de Applied Observability, que é o quê? É você envolver os stakeholders, o cliente, utilizando essas plataformas de observabilidade, mais outros dados, porque na visão do Gartner, o que eles estão falando? Que o mundo vai ser observável. E eles têm um gráfico lá, que é uma bolinha, que eles colocam a plataforma de observabilidade coletando o que ela já coleta hoje, mas também futuramente a parte de o sentimento do cliente para correlacionar com o que está acontecendo no ambiente. Então, é o futuro da observabilidade, é consolidar tudo. Lógico, a gente está falando de dados, sim, mas para uma determinada aplicação, né? Muito bom. Gente, episódio riquíssimo. Se você não pegou todas as informações, tem muita informação aqui dentro. Pera, deixa eu recomendar. Porque é o seguinte, eu falei, eu fiquei de falar eu vou citar uma pessoa que eu li um material, eu acho que, cara, quem mexe com o DevOps e tem aquela visão que a observabilidade ocorre somente depois, eu vou indicar aqui o material do Cristiano, tá? O site dele é Produto Reativo, né? Eu vou pedir para deixar aqui no link, eu conheci o trabalho através do DevOps Bootcamp, que foi, inclusive, onde o Wagner Fusca, né? Ele viu o que eu falei, e o que eu acho legal é, quanto mais pessoas trazendo experiências e trazendo a realidade, é melhor para vocês. Né? E a questão também, a questão de livros. O pessoal esperava, assim, Vânia, me recomenda livro. Eu falo assim, olha, se você quer saber sobre uma determinada plataforma de observabilidade, vai no site do fornecedor. Se você quer aprender Logic Monitor, vai no site da Logic Monitor. Quer aprender Elastic? Ótimo produto. Vai no site da Elastic. Quer aprender AppDynamics, Dynatrace? Vai no site do fornecedor. Certo? E lá os termos, eles geralmente colocam WMI é isso, clique aqui e veja o site do fornecedor. Os vendors estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas é que eu falo, estou divulgando o material do Cristiano porque tem uma pegada mais prática, tá? Então, é isso, e observabilidade é tudo. Eu adoro, e ainda mais com a IOPS. A IOPS é tipo assim, teve um hype, daí deu uma queda, e agora depois que saiu o ChatGPT, não por causa dele exatamente, é porque agora é tudo ChatGPT, você passa da ChatGPT, pelo amor de Deus, LinkedIn virou acho que se a OpenAI pagasse cada post que o pessoal está colocando, estaria rica, ou não, ou pobre ou rica, se ela estivesse ganhando, estaria rica, se estivesse pagando, tá pobre. Eu sou o exemplo disso, eu coloquei uma vez assim, falei, gente, fiz um BDD aqui, criei uma coisa mega complexa. Sim. E o tal do ChatGPT fez. Gente, o negócio deu 30 mil pessoas acessando no meu LinkedIn. Falei, gente, não, nunca tinha... E é importante falar, né? É importante falar, só que as pessoas têm que entender, inteligência artificial não é somente ChatGPT, né? Eu só vou... então, eu faço assim, começa pela... É legal depois você trazer alguém de automação, porque eu adoro observabilidade, né? Legal. Aqui atrás é um monte de bonequinho de fornecedor de observabilidade, eu sou a menina que vai, sabe, observabilidade. Desculpa, eu bati aqui, então, gente, não acontece. Eu sou a menina da observabilidade, né? Então, o que vocês precisarem aqui, gente, é sempre um prazer trazer essa visão, porque me ajude a mudar a cultura que tá de observabilidade. Não é só a Vânia falando, você também é uma sementinha para ficar falando, olha, observabilidade não é só isso, tá achando que observabilidade não é estratégico? Acesse o site do Cristiano que vocês vão ver, né, que é a parte do produto reativo, né, então, e apoiem as comunidades, apoiem quem faz podcast, apoiem as comunidades, que nem o DevOps Bootcamp, eu sempre falo que gastar esse tempo, não falo gastar, exatamente. É um gastar, entre aspas, né? Porque tem profissional que fala assim, não quero falar, vou guardar para mim. Segredo. Entendeu? Eu sou muito da ideia que você planta uma semente, essa semente germina. Se a gente está conectado aqui, é graças a a galera do DevOps Bootcamp, até depois a gente vai deixar, são 3 links, pessoal, que a Vânia e o Flávio compartilharam uma série de coisas, uma coisa bem prática no Datadog. Eu não consegui acompanhar tudo, mas do que eu acompanhei, eu falei, cara, tem algo legal, você vê que
poxa, tem uma galera muito boa no Brasil e não são as mesmas figurinhas de sempre, precisam ser conhecidas. Bom, Vânia é uma pessoa incrível aí, o Flávio também, tantos outros aí estão aí para acrescentar. Então, assim, gente, conteúdo tem na internet. E é que a gente está tentando dar uma filtrada para pegar um conteúdo mais assertivo possível. Agora somente conteúdo real, né? Não fictício. Fazer propaganda, tá? Pode? Manda. Manda, ó, gente, eu tenho o meu site, tá? Conagesc, igual tá a plaquinha aqui, .tech, tá? Eu tô no LinkedIn. Ele vai também deixar os links aqui embaixo, que tem que, né? YouTuber tem que fazer aqui embaixo, né? Vai deixar os links, mas que nem eu falei pro Fusca no começo, meu foco é IOPS e observabilidade, contudo, eu entendo, quanto mais eu estudo, mais o segredinho está ali na cultura, né? Eu tenho o meu pezinho no Management 3.0 porque eu posso ter o melhor domínio técnico, mas se eu não trazer o time junto e o time não vê o valor, por que eu estou continuando fazendo aquilo? Isso vale para as autogestões, não é só para observabilidade, não, né? Agilidade, vamos ser ágeis, vamos montar squads, por quê? Uhum. Então, tem que entender isso. o propósito. E para quem está escutando, gente, Vânia com W e o Conagesc com Konagesti. Então, beleza? E o site conagesc.tech. Excelente, acessem lá e aproveite o conteúdo que é muito bom. Vânia, considerações finais. Você comentou do curso Management 3.0. Participem, é muito legal, gente, para quem não conhece. É um tema que foge um pouco de DevOps, mas tem tudo a ver com DevOps. Assim, foge, mas tem a ver. Foge quando o pessoal não é tão técnico, né? O pessoal vai, às vezes, focar em outras práticas, mas tem tudo a ver. Quando você vê o monstrinho lá, bem legal. Eu falo para vocês, também, né, fazendo propaganda, acesse o site do Management 3.0, Management 30, não tem um ponto no meio, management30.com, né? A parte de posts sobre DevOps eu escrevo lá, né? Porque não é somente o DevOps que exige a mudança cultural, a gente que mexe com observabilidade, a gente entende também o impacto da cultura nas equipes. É que eu falo para vocês, né? A empresa só vai colher bons resultados quando ela deixar de ser análise somente de números e entenderem as pessoas. Aí que é importante investir em a pessoa, Agile Code, sim, senhor, né? Porque alguém tem que fazer ali aquele papel. Tech leads bem treinados, porque o tech lead não é somente técnico, o tech lead também tem que ter esse lado. Ivana, eu sou um tech lead que não tem. Aprenda, desenvolva, a gente está no mundo da colaboração agora. Tanto que o IOPS, ele tem que andar juntinho com a agilidade, tá? Mas isso daí é outros 500, né? Depois a gente fala, entendeu? Novo episódio. Então, é isso. Então, eu só falo mais uma vez, né, para me sigam nas redes sociais. E também eu tenho um canal no YouTube, tá? Tô começando agora, tá lá no conagesc.tech, o nome é A Tech é Pop, né? Que eu vou trazer também não somente temas da minha área, né? Lógico que eu geralmente, observabilidade, eu prefiro falar no canal aqui junto com o Fusca, mas eu trazer a parte também de eletrônica, que minha formação é engenharia elétrica, né? Então é importante também, porque a gente fala somente em software, DevOps, mas a gente tem que entender que tem toda uma área de eletrônica que anda junto. Então, principalmente quando teve a pandemia, a gente sentiu falta de uns determinados sensores, tudo ficou caro, e às vezes a gente acha que somente... A maioria das pessoas não consegue entender, a maioria, assim, eu não vou falar nem novinhas, assim, a maioria do pessoal que não tem experiência profissional da prática ainda, não consegue entender o correlacionamento de uma empresa de desenvolvimento de software junto com que tem que trabalhar em sincronia com um produtor de semicondutor e como isso se integra. Por exemplo, às vezes você quer ser programador, tá? Mas você já pensou em trabalhar numa área de semicondutores? Qual área você quer trabalhar? Só cloud? Entendeu? Então, assim, a tecnologia ela é muito ampla. Bem legal, que todo mundo só vai pro... Talvez está todo mundo querendo ir, né? E tem um mercado, o Brasil, que eu falo, o Brasil hoje, ele exporta, com modelo remoto, muita gente está trabalhando para a Ásia, está trabalhando para o outro lado do mundo. Hoje o remoto, graças a Deus, deu essa oportunidade.
né? Então, se questione, às vezes você está tentando uma área de, não que eu quero tirar você de DevOps, tá, menino? Não é isso, mas abre os seus olhos para as tecnologias, tudo anda junto. Que nem muita gente, quer trabalhar com tecnologia, mas eu não gosto de programar. Você já pensou em ser um Scrum Master de uma empresa grande? O que você precisa se preparar para ser um Scrum Master? Porque, sabe, tecnologia envolve muito mais do que o código, né? Envolve até pessoas, né? Envolve até pessoas, não envolve pessoas, né? Sei que estão pessoas ali envolvidas. Não, tecnologia são... se a tecnologia não for para as pessoas, o que a gente está fazendo aqui? Pois é. Excelente. Vânia, muito obrigado por tantas coisas que você trouxe aí e agregou, acho que, a vida das pessoas. Quem sabe a gente vai marcar outros papos aí de vários temas. Estamos aí, e é isso, agradeço a oportunidade. E qualquer coisa, pode mandar mensagem no LinkedIn, eu respondo. E qualquer coisa também, tem o Fusca aí, que está formando aí pessoas que você nem sabe que você está formando. Que bonito isso, hein? É uma missão de vida, eu gosto disso, eu tô aqui para isso mesmo, para ajudar as pessoas na caminhada delas. Cada um tá numa jornada e a gente tem que, poxa, se a gente puder agregar um pouquinho, já vai tornar a vida mais fácil. E você é professor, não é? Né? Também sou. Também, eu fui professora. Então, a gente sabe que, às vezes, eu tive um aluno que dei aula 15 anos atrás, e hoje é médico. Então, assim, daí eu encontro a mãe do nada, assim, meu filho é médico. Nossa, foi meu aluno. Meu Deus, daí você entende os projetos sociais que aquela pessoa está fazendo, e a mãe fala assim, você foi professora tal. Nossa, meu filho falou muito de você, porque você falou isso em sala de aula. Nossa, uma frasinha mudou a vida do menino. Caraca, olha a responsabilidade que a gente tem falando aqui para vocês. Influenciar para o bem sempre é muito bom. Muito bom. Gente, brigadão pela audiência aí. A gente se vê em breve no próximo episódio. Vânia, novamente, obrigado. E até mais, gente. Valeu!